Fala, concurseiro! E aí? Vamos retomar nossos resumos tão necessários e úteis, né? E vamos começar a todo vapor, tá? Já com os princípios do direito penal. Vamos seguir no mesmo estilo, resumos objetivos, porém contemplando as informações indispensáveis, tá bom? Lembre que, como diretrizes gerais de um ordenamento jurídico, os princípios são mais amplos que as regras, tá beleza? Vamos começar falando do princípio da legalidade, ele que está lá contemplado no artigo 5º, ele que determina que não há crime sem que haja uma lei anterior definido e nem muito menos pena sem a prévia cominação legal. E quando o legislador condiciona a existência do crime, no caso a previsão daquele crime, em uma lei, ele não está falando da lei em sentido amplo, tá? Não está falando de portarias, de decretos, nada disso. É em sentido estrito mesmo, né? Na atividade típica do poder legislativo. E isso quer dizer que medida provisória que cria crime é inconstitucional. Entretanto, lembre que duas medidas provisórias foram consideradas constitucionais pelo STF, que foi tanto a medida provisória que tratava de reparação de danos em crimes tributários, né, e previdenciários, quanto a medida provisória que tratou da prorrogação de entrega de armas do Estatuto do Desarmamento. Então, sob a alegação que essas medidas trataram a matéria do direito penal de forma benéfica e não criou crime, o STF decidiu julgá-las constitucionais, tá bom? Mas vamos falar a respeito dos desdobramentos do princípio da legalidade, começando pela reserva legal. Por quê? Porque ao definir a infração penal, o legislador ele precisa fazê-lo de uma forma adequada, ele precisa se valer da taxatividade da lei penal. E isso significa que a reserva legal ela diz respeito ao fato de que somente a lei pode definir crimes e criar as respectivas penas. Há um fundamento político aqui, que é a proteção do ser humano contra as arbitrariedades. No caso, as arbitrariedades do Estado. Outro desdobramento é a anterioridade. Então, o comportamento que se pretende punir, ele precisa ser considerado crime em lei anterior. É nesse sentido que a gente vai ver o professor Rogério Greco parafraseando o Bonavides ao dizer que o princípio da legalidade nasceu da expectativa de obras que pudessem resguardar ou abrigar os indivíduos de uma conduta arbitrária e imprevisível da parte dos governantes. Então, sim, você pode entender o princípio da legalidade até mesmo como uma resposta ao absolutismo, entendendo que em uma análise legal sobre essa perspectiva, bizarrices penais que eram cometidas durante o absolutismo não poderiam ser repetidas pelo Estado, nem contra os seus cidadãos, nem contra estrangeiros sob a sua jurisdição. E aí a gente entende por que o professor Rogério Greco considera esse princípio como o mais importante do direito penal, né? Principalmente quando ele lembra que a lei é a fonte imediata do direito penal. Tranquilo até aqui? Vamos às funções do princípio da legalidade. Nullum crimen nulla poena sine lege praevia. Meu latim tabajara está te dizendo que a função primeira é proibir a retroatividade da lei penal, tá? A função segunda é proibir a criação de crimes e penas pelos costumes. Já a função terceira, nullum crimen nulla poena sine lege stricta, ela proíbe o emprego de analogia para criar crimes, para fundamentar ou para agravar penas. Na função quarta, nullum crimen nulla poena sine lege certa,
ela proíbe incriminações vagas e indeterminadas. Eu recomendo que você não se contente com esse meu latim tabajara e vá ler para se familiarizar um tanto mais, tá bom? Porque agora nós vamos tratar de legalidade formal e legalidade material. Então, a legalidade formal trata da obediência aos trâmites procedimentais previstos pela Constituição para que determinado diploma legal possa vir a fazer parte do nosso ordenamento jurídico. Já na legalidade material, deve haver obediência não apenas às formas e aos procedimentos que são impostos pela Constituição Federal, mas também, principalmente, ao conteúdo, né? Respeitando-se suas proibições e as imposições para a garantia dos direitos fundamentais. E é isso sobre o princípio da legalidade, era o que eu tinha para falar, para deixar registrado. Continue comigo no próximo vídeo, que eu vou tratar do princípio da adequação social. E não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Eu te aguardo no próximo vídeo. Bons estudos!